tô gostando de ver você. Você tá tendo um monte de coisa legal. Ela tem uma vida muito ativa durante a noite. Que bacana, viu? Que legal. Eu não sei onde é que ela anda, mas que ela tem uma vida ativa, tem. Ô, Jorge, ela é perigosa, cara. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas que vão da ciência à espiritualidade. Bom dia, professor Wagner Borges. Bom dia, Ângela. Bom dia. Que bom que vocês me convidaram aqui. Eu estou vindo de Lisboa, onde eu fiz algumas palestras lotadas, e hoje eu estou fazendo uma palestra aqui no Porto, depois vou para Bruxelas, Londres. Mais uma daquelas tours, daquelas viagens de trabalho, né? Onde eu vou falando da temática espiritual em geral. E o bom é que a maneira como eu abordo não é religiosa. É a maneira humana, onde cada um segue o caminho que quiser. Agora, pode-se estudar o potencial latente, espiritual e energético, e assim a pessoa ir melhorando. Hoje vai ser um grande avô. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida Intemporal. Realmente vocês ponham o cinto porque vamos fazer uma viagem astral, não é? Não é, Wagner? Uma viagem astral. É isso que vamos fazer hoje. Olha, o ser humano tem muitas capacidades latentes. Uma delas, que é falada desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, na velha Índia, velha China, por exemplo, ou velho Egito, se falava que em determinadas condições a pessoa poderia entrar num relaxamento profundo e desprender a própria consciência para fora da matéria. Ao longo do tempo, aqui no Ocidente, na Europa, isso ganhou o nome de projeção astral. Depois, por corruptela popular, viagem astral. Hoje existem nomes mais arejados: experiências fora do corpo, viagem fora do corpo, projeção da consciência. Então é um tema que vem sendo falado há muito tempo e de décadas para cá tem se falado muito sobre isso, porque muitas pessoas têm experimentado esse tipo de fenômeno. Este fenómeno, todo ser humano pode o fazer, ou alguns super-homens, super-mulheres? Não. Ou toda a gente? É potencial, mesmo? Mas, por exemplo, a morte é uma saída do corpo definitiva. E todo mundo, eventualmente, vai ter que sair. Então, a saída, ela está intrínseca ao fato de você estar dentro. E um dia ter que sair. Então, o potencial da saída já existe. Agora, estas saídas temporárias exigem desenvolvimento. E isso é potencial de cada um. Agora, por exemplo, vocês vão falar assim para mim: todas as pessoas pensam, mas tem uns que pensam mais e outros pensam pouco. A capacidade da saída do corpo é a mesma coisa. É potencial latente de todo mundo. Alguns conseguem uma expansão e outros não. Ok. É uma questão de treino também, de alguma forma, não é? Treino, principalmente de energia, né? De saber, por exemplo, vocês provavelmente conhecem os métodos de passagem de energia, como o reiki, a cura prânica, o passe, onde as pessoas estendem as mãos e passam uma força vital, uma energia. O que muda é só o método, mas no fundo ainda é energia que está sendo passada. Então, se uma pessoa aprende a mexer com esta energia, ela pode trabalhar o próprio campo energético dela e começar a se desenvolver, expandir o campo energético dela, e aí ela começa a experimentar esse fenômeno. E qual é a vantagem de nós desenvolvermos? As vantagens são várias. Fenômeno. Eu posso citar o meu caso, vou contar uma experiência rápida para vocês entenderem o que isso faz com uma pessoa. Eu atualmente tenho 62 anos. Desde os 15 anos, eu comecei a ter no Rio de Janeiro esse tipo de experiência espontânea durante o sono. Eu deitava para dormir, acordava de madrugada paralisado, sem conseguir me mexer, que é aquela paralisia do sono que a medicina fala, e eu descobri que se eu ficasse quieto, não tentasse me mexer,
eu saía do meu corpo. E aí o que acontece? Ao sair e olhar o meu corpo deitado sem eu estar dentro, o que eu estava provando para mim? Não para o mundo, mas para mim. Eu existia além do meu cérebro. Isso muda paradigmas muito profundamente. Segundo, com o passar do tempo, eu comecei a ver pessoas que tinham morrido no bairro onde eu morava e eu comecei a vê-las do lado de lá na saída do corpo. Na verdade, descobri que elas não tinham morrido, só tinham saído do corpo e continuavam num plano espiritual. E para mim isso não era uma crença, era algo que eu estava vendo. Então, por exemplo, isso quebrou em mim aquela velha ideia do velório, o luto e o sofrimento. Mas nada contra o respeito que as pessoas têm aos restos mortais, não é isso. É que, por exemplo, eu ia num velório, ficava triste, chorava, era um amigo meu. Dias depois eu saía do corpo, ele estava vivo. E eu me perguntava, para que eu fui chorar no velório? Se eu estou vendo ele aqui, ele está vivo. Então, cada vez eu ia chorando menos e me posicionando para algo nesta experiência. Então isso mudou minha maneira de ver em relação à morte, em relação a mim mesmo, e isso causa transformação de caráter. Porque, por exemplo, a morte é o grande medo de todo mundo, é a grande medo. No imaginário popular, o que nós fizemos? Criamos um ícone para representar a morte, que é uma caveira com um capuz e uma foice. Isso não existe, isso é uma criação arquetípica que a humanidade criou. Então, por exemplo, não vai vir ninguém com uma foice para te ceifar na hora da morte, isso não existe. Só que até aí, por condicionamento, criou-se um medo. E alguém com medo não vai em frente, o medo não deixa. Então, deixa fluir, né? Exato. O grande medo da gente é o medo da morte. É óbvio, a pessoa tem que se proteger. Mas a ideia da morte, a escuridão dela não existe aqui. Existe o fato de que um dia eu vou embora, como vocês também. Mas não existe a escuridão da morte aqui, existe a saudade aqui. A saudade está aqui, o amor está aqui. Mas a ideia do fim não existe há muito tempo para mim. Porque vamos para outro tal plano. Exatamente. Queria fazer uma pergunta. Como é que nós sabemos que estamos a ter uma projeção? Eu vou dar aqui um exemplo. Muitas vezes nos meus sonhos eu estou em determinadas situações a ver de cima e eu às vezes estou nessas situações, outras vezes não estou. Isso é bem mas típico. sei que estou a ver. Eu sei que estou a ver aquela situação e as pessoas não me estão a ver a mim. Sim, é bem típico de uma saída do corpo. Eu, quando era adolescente, eu parava, olhava o meu corpo, eu pensava assim, qual dos dois sou eu? Obviamente, eu era o que estava pensando. Deixa eu mexer as mãos. Mexia as mãos espirituais, as mãos físicas não paradas. mexiam. E o que acontece? Você tem uma experiência dessa e na hora que você volta, encaixa no corpo, você apaga no sono e acorda 3 horas depois. Do momento que você acordou, entrou no corpo, até você acordar, passaram 3 horas. O cérebro jogou um monte de sonhos por cima. Quando você acorda, misturou. Que aí a dúvida que você está tendo. Porque está misturando e parece um sonho. Mas tem um conteúdo que não é de um sono comum no que você está narrando. E como é que nós, então, quando estamos... Não é? Porque eu tenho muita consciência, eu lembro-me sempre dos meus sonhos. Muitos sonhos. Escrevo os meus sonhos. Não é? E tenho até sonhos que não sei, não é? Relato. Falo com a minha mãe e com algumas amigas e gravo. Porque alguns, estou-me a lembrar muito gravar, específico. Porque a gente esquece, porque o sonho é virtual. Ele é uma criação da mente. Então, como ele é virtual, o cérebro produz um sonho e apaga, produz outro e apaga. Às vezes, a gente acorda de madrugada, lembra de um sonho, em instantes vai embora a memória. Por quê? É virtual. Uma experiência real, ela te traz um impacto emocional que o sonho não traz. Então, na hora que você volta, encaixa na matéria, mesmo que o teu cérebro tenha misturado com o sonho, tem algo aqui que um sonho não pode te dar. Essa é uma das pistas. Pois, mas também há aquelas coisas que eu sei que sonho muito, muitos sonhos misturados, muita coisa, mas há determinadas coisas que eu não esqueço mesmo, que eu, não é? Que são ou números, ou imagens, ou... Eu acho que você está tendo saídas do corpo e está na saber. Volta... Tá misturando com sonho. Sabe uma técnica que eu faço há muitos anos? Quando eu encaixo no corpo, eu abro os olhos, eu faço o corpo acordar. Não dá tempo do meu cérebro misturar o sonho. Então eu lembro tudo. Mas às vezes eu não consigo abrir os olhos. Exatamente. E como é que isso eu treina faço da isso? seguinte maneira. Antes de eu deitar,
eu estudo há muitos anos a parte da energia e os chakras, que são os centros energéticos da aura. Então, na hora que eu sento na cama, faço uma pequena ativação dos meus chakras, principalmente os dois da cabeça, aqui, porque isso favorece mais a memória. Então, eu me programo com o seguinte pensamento. Em caso de uma saída, quando eu voltar, eu vou despertar meu corpo na hora. Não é lá na volta, é antes da ida. É antes. Criar o condicionamento antes. É o que comando. Eu faço. No fundo, é o comando. É o comando antes da saída. Tens que fazer. Mas eu faço isso. E até dou o comando e digo aos meus mestres, guias e tudo, para virem comigo para coisas boas. Então tá rolando isso durante o sono. Não, mas agora dizes assim, eu acordo, como faz aqui o Wagner. Não consigo, muitas vezes os meus olhos não consigo abri-los. Eu estou a dormir, a querer abrir os olhos e não consigo abrir os olhos. Você falou de seus mestres e tal. Durante as saídas do corpo, a possibilidade de encontrar mestres e seres espirituais mais elevados, que são, na verdade, irmãos mais velhos da gente, mais experientes e que ajudam os mais novos. A saída do corpo permite o contato com eles e é uma chance deles passarem ensinamentos de alta sabedoria para a pessoa trazer e melhorar a qualidade da consciência dela aqui. Isso é uma vantagem enorme. A outra, e muito importante, que é uma das minhas especialidades, por exemplo, um curador ou curadora que aplica energia com as mãos vai dizer assim para vocês: eu amo passar energia pelas mãos, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho tantas atividades que eu não tenho tanto tempo para eu passar energia. Eu faço isso uma vez por semana ou duas. Se eu tivesse mais tempo, eu passaria. Esse tempo se abre durante o sono. Como ela desejou isso, seres espirituais vêm e levam ela para aplicar essa energia fora do corpo, em pessoas que não estão bem, né? Pessoas que às vezes morrem e ficam meio que perdidas por aqui. Você aplica energia e solta elas, que seria um trabalho de cura durante o sono. Olha que legal. Conclusão, não dormimos. O sono é uma porta aberta para o invisível. E uma coisa importante, muitas vezes a pessoa está cochilando, voltando do sono para a vigília, naquele limiar, que a medicina chama de hipnagogia, que é o cochilo da volta. E aí ela percebe que ela está roncando. Logo depois ela acorda e fala: eu estava roncando, mas ela percebeu que estava roncando uma fração de segundo antes. Ora, para você estar roncando, você tem que estar dormindo. Para você estar dormindo, você está inconsciente. Então, como é que você está tendo um pensamento consciente que você está roncando? São perguntas que precisam ser feitas. Significa, a mente está despertando antes do teu cérebro. Eu comecei a me fazer essas perguntas muito jovem, pelas experiências que eu tinha. E eu procurei embasar, estudei muito para poder ter uma forma de explicar didaticamente isso para as pessoas, que era uma coisa que eu tinha, mas eu precisava criar uma maneira de conjunto, lendo outros autores, para formar um arcabouço de informação que pudesse pegar outros seres humanos que também têm esse tipo de experiência. Quantas pessoas estão tendo essa saída do corpo e não sabem o que é, e aí conta para alguém, aí é motivo de chacota, ou dizem que ela está perturbada espiritualmente. E outra, a sensação de paralisia do sono, de acordar e não conseguir se mexer, quantos das pessoas que estão assistindo a gente já tiveram? E aí eu dou uma dica prática. Para as pessoas que experimentam paralisia do sono, não tenta se mexer. Faz exatamente o oposto, relaxa, que aí ela vai experimentar uma saída do corpo, como acontece comigo. Na hora que a pessoa acorda, ela quer se mexer a qualquer custo por causa do medo. E aí o medo dispara adrenalina. E aí acelera, ela acorda com uma certa taquicardia. Então é possível, durante esse estado alterado, a pessoa ter uma experiência dessa e comprovar para ela. Agora, tem que ter o cuidado, e é isso uma das coisas que eu mais me preocupo, em trabalhar isso ali, mas na volta estar com o pé no chão e no dia a dia. Estar aqui é muito importante na matéria, na vida, para a gente aprender algo nesse plano. Senão nós não teríamos vindo. Só que durante o sono nós estamos desperdiçados externamente, que nós estamos algumas horas obrigados a dormir. Então pode, durante o sono, ocorrer esse desprendimento e abrir novas possibilidades que não vão tirar o tempo da vigília, já que durante o dia você estava trabalhando, estudando e vivendo. Eu estou colocando na hora de deitar.
Não está te tirando o teu tempo, não está te tirando da vida. Simplesmente, se a pessoa se posicionar, começar a prestar atenção, ela vai começar a sentir um monte de coisa. É que o pessoal sente as coisas e não se pergunta. Além da paralisia, dá uma sensação de dilatação do campo energético. Parece que a pessoa está ficando grandona. E quando ela está cochilando na ida do sono, que a medicina chama de hipnagogia, ela está no estado alterado, ela tem a sensação que está caindo e dá um solavanco. Todo mundo já teve isso. O que eu descobri? Acontece. Que esse solavanco, teu metabolismo cardiorrespiratório está relaxando. Suas ondas cerebrais estão relaxando, que você está entrando no cochilo. O campo energético se solta. Em lugar dele se expandir, ele contrai por um barulho, alguma coisa, dá uma sensação de falsa queda. E as pessoas que meditam sentem muito isso aqui. Ela está sentada e aí a aura da cabeça solta para a esquerda ou para a direita pouquinho, dando uma sensação que ela está caindo de lado, ela tenta se segurar. Eu comecei a mapear todos esses sintomas e observar como é que eles aconteciam para poder explicar para as pessoas que eles eram naturais, não tinha nada de sobrenatural. Durante os anos, muita gente me procurou com medo dessas sensações que eu estou mencionando, porque não sabia o que era. Quando eu explicava, a pessoa ficava mais tranquila, porque ela percebia que não era algo negativo ou do mal, era a sensibilidade dela que estava mal desenvolvida. Incrível. E o virar ao contrário na cama, que isso aconteceu muitas vezes. Já te aconteceu? Acordar com os pés na almofada e a cabeça nos pés. Acontece, é o seguinte, você encaixou e não está totalmente encaixada na volta. E aí o corpo astral começa a girar, parecendo que a cabeça vai para lá e os pés para cá. Por causa dos chakras. Pois é, que o corpo muda mesmo. Exato, muda. E aí, você fala, peraí, eu estava nessa posição, como é que eu estou nessa? Exato. E também, você está virada para o lado, e aí você vai acordando, você jura que está para o outro lado, na verdade você estava para cá. Sensação de deslocamento espacial. Já me aconteceu. E ao meu filho também, acordar completamente ao contrário. Sim. Eu até acordo fora da cama, por isso... E outra coisa, às vezes, uma pessoa está dormindo mal, tem um mecanismo que ela pode fazer. Se ela deita de ponta cabeça, se ela está dormindo mal, com a cabeça para o lado dos pés, ela acaba dormindo melhor. Sabe por quê? Muitas vezes tem uma corrente de energia que passa na atmosfera do quarto, às vezes vindo do chão, né? Coisas que a radiestesia pesquisa, Isso. e está incidindo em cima da cabeça. Quando você tira a cabeça e vira para o lado de cá, você dorme tranquilamente. Tenho aqui outra pergunta. É possível, não sei, mas fazermos cirurgias astrais sem saber que estamos a fazer? Sim. Na verdade, sofrermos uma cirurgia, não a gente fazer, a gente passar por uma do lado de lá. Que é uma cirurgia espiritual, não é algo num corte físico, mas uma mexida na tua energia espiritual do lado de lá para repercutir na volta em alguma coisa que você precisa. Quer dizer, uma intervenção astral para na volta criar mecanismo do próprio corpo e melhorando. É possível. Mas a tua situação és tu que fazes, eu vejo-me eu a fazer. Você a fazer? Então aí está acontecendo o seguinte. Você está sendo levado pelos mestres, seres espirituais, e eles levam você, porque é assim. Esses seres têm uma energia muito sutil. E a pessoa que está sendo atendida tem uma energia muito densa, às vezes é alguém daqui. Então a energia desse ser sutil atravessa a pessoa, ela é de outro plano. Quando ele puxa você para fora do corpo, tua energia é mais próxima daquela pessoa. Então ele passa energia para você fazer o processo para ele. Porque você faz o intercâmbio da energia. Pois. Por isso que espíritos usam médiums para poder calibrar a energia, porque eles estão em outro plano. O médium está no meio, a palavra médium é intermediária em latim. Para passar. Então, às vezes, você é levada fora do corpo. Então, imagina, Ângela, você é levada. Eu sou aquele mestre, eu levo você por sobre ela, passo uma energia para você, ela passa por você e começa a mexer como se você estivesse fazendo tudo que eu estou intuindo você a fazer. É um mecanismo de cura extrafísico. Mas isso acontece tudo fora do corpo. Fora do corpo. Tudo fora do corpo durante a noite. Fora do corpo. Pois é o que, quando estás a dormir. É o que ela está perguntando. Eu tô gostando de ver você está tendo um monte de coisa legal. Ela tem uma vida muito ativa durante a noite. Que bacana, viu? Que legal. Eu não sei onde é que ela anda, mas que ela tem uma vida ativa, tem. Ô Jorge,
Ela é perigosa, cara. Ela é esperta, viu? Tá. Venham-me dizer que não tenham tempo de fazer alguma coisa, que eu digo, trabalham durante a noite. Pois. E o pessoal que está assistindo, a equipe aqui do podcast está ali, é um pessoal muito bacana, que eu conheci hoje aqui também, mas dá para sentir o clima legal de vocês, assim, de união, de família, de fazer algo porque gosta. Não é por nada, mas porque eu deve participo ser. de tantos podcasts, aí você encontra um ambiente mais frio. Isso. E aqui Olha, eu estou encontrando um ambiente de amizade, de família, isso é muito bom. Isso é do empadão. Mas eles já foram elogiados, não é? Quantas vezes, não é? É verdade. Olha, se fosse no Brasil, eu dizia, esses caras são karma de vocês. Não, a nossa família do lado de lá, escondidinhos, não é? Mas Está faz dando parte para acompanhar daqui. o que eu estou explicando? Está. Que é assim, Está. é que Eu para mim é estou. tão natural esse tipo de coisa, Sim. que o meu jeito de falar ele é o natural, porque eu vivo isso. Então, à medida que eu vou falando, eu tento deixar de uma forma bem didática. Sim. Mas ao mesmo tempo uma forma humana, né? Porque a maioria das pessoas que lida com esses temas fica muito dentro de um nicho espiritual. É um mestre, um iniciado, um médium. Eu não, eu sou pessoa. Eu estudo tudo isso, mas eu gosto de estar junto com as pessoas. Eu adoro rock, Sim. progressivo e hard rock. Eu namoro, eu vou à praia, vou ao cinema. E tenho toda a parte espiritual. E um dos trabalhos que eu tenho é mostrar que é possível equilibrar as Isso coisas, é que é importante as Não pessoas preciso perceberem. parecer alguém especial para viver algo que é natural do meu próprio espírito. Ou seja, este conhecimento todo que estamos a falar hoje, ele faz parte da nossa vida do dia a dia. Sim. Ok. E outra coisa, é muito importante vocês estarem abordando esse texto aqui e vocês têm trazido muitas pessoas para contribuir com seus temas. É muito importante nós estarmos falando disso. Quantas pessoas vão estar assistindo a gente agora e vão detectar que já tiveram isso? Depois vão Isso. correr atrás de livros na internet procurando mais subsídio. E hoje tem muitos podcasts, muita coisa no YouTube sobre o tema e muitos livros também sobre o tema em inglês, em português, mais no Brasil do que aqui em Portugal. E hoje uma pessoa pode pesquisar isso de uma forma mais tranquila. Ela não precisa ir para o Himalaia, nem para a pirâmide do Egito. Basta ela ficar aqui no Porto mesmo e estudar, procurar e se informar. Ela vai descobrir um outro universo para ela que só vai trazer expansão. Exato. Então, em termos de técnica, é antes de adormecermos, não é? Fazer aqui uma pequena concentração. Mesmo que a pessoa não seja reikiana, não há. Isso não importa, não O é? ideal, Isso não por importa. exemplo, esse chakra Sim. daqui, ó. Frontal. O que uma Frontal. pessoa pode fazer? Isso. Ela pode lentamente encher de luz por visualização, como se brotasse um pequeno sol. E aí tem um segredo que os ocultistas não liberavam antes. Energia é movimento, atividade. Tanto que a palavra energia vem do grego movimento ou atividade. Então não se pode visualizar algo energético sem movimento. Por exemplo, se eu vou te passar um reiki ou energia, você não imagina uma energia parada, e sim uma energia fluindo, energia é movimento. Então, se você vai visualizar um centro energético, ele tem que estar em movimento, não pode ser um solzinho morto, e sim um solzinho com uma determinada Pulsação. Se uma pessoa durante meses faz isso na hora de deitar e logo depois ela estica na própria cama e deita, é inevitável que com o passar dos meses ela comece a ter umas experiências. É uma dica bem simples. E Ângela, deixa eu completar, porque eu me lembrei de uma coisa. Na Covid, as pessoas ficavam muito em casa. Então, como estavam gastando menos caloria, porque não estavam saindo, elas trabalhavam home office, o cérebro continuava acelerado e o corpo estava sem gastar caloria. Quando a pessoa ia dormir, a mente dela estava esgotada, queria relaxar. O corpo não relaxava para dormir, porque não precisava dormir, porque não tinha gastado caloria. Muita gente passou a dormir mal na Covid por causa disso. E aí aconteceu algo que eu detectei. Esse centro aqui fica sobrecarregado com a pessoa girando na cama, em looping com as ideias do dia a dia. Como se ela ficasse girando as imagens. Igualzinho quando você vê um filme antes de dormir, e quando você vai dormir, as imagens do filme ficam em looping girando. Acontece que quando o corpo não relaxa, a sua mente fica num ciclo looping, vicioso, não é? A qualidade do sono cai.
Se a pessoa sentar e trabalhar um pouquinho aqui, ela evita esse looping, melhora a qualidade do sono também. Isso quando me acontece, eu imagino sempre que estou numa praia a mergulhar ou na natureza e afasto assim para imagens boas e que eu gosto, não é? E depois... Por isso é que eu ia dizer, as imagens que as pessoas elas vão imaginar, não é? É primordial que seja em movimento, portanto, como se fosse um holograma, um vídeo, exatamente. E não um desenho que é estático. E muita gente usa a imaginação sem a energia. Sem a energia, exato, sem a você vida. Pegou perfeitamente, não é? E muita gente faz isso, porque eu estou a falar devido no dia a dia nós ouvirmos as pessoas, não é? Então elas ficam com a imagem, mas não dão vida. Então, isso é uma das coisas que eu venho ensinando há anos, dar vida nas imagens, que é o segredo que os ocultistas antigos não passavam via aberta. Eu descobri sozinho, na saída do corpo, que se você não movimentar a energia, não botar movimento, ela fica parada, não tem efeito sobre você. Então, fotografia não funciona, gente. Tem que ser holograma. Um holograma está perfeito. Ou vídeo, pronto, como fosse um filme. As está tudo movimentado. Imagens com movimento. Essa energia com movimento. E quando ela pensa nisso, o que acontece? Nós estamos na vigília agora. Nesse momento, nossos sentidos apontam para fora, para o mundo dos 5 sentidos. Porque a gente está vivendo no mundo. Você fechou os olhos para dormir, começa a cochilar, os sentidos externos amortecem, você mergulha para dentro. Então as ondas cerebrais saem da vigília para ondas alfa. E é ali que você fica, entre a vigília e o sono, nesse looping. Se você cair no sono, você entrou em ondas teta e delta, que é o sono leve e profundo. Mas às vezes a pessoa fica naquele limiar, nem cai para o sono, nem volta para a vigília. Fica ali horas em loop, ela não tem o descanso no sono. A mim está-me a acontecer isto na última semana. Quase 1 hora ali que estou a dormir e não estou a dormir. É estranho. Exato. Parece-me. Eu não olho para o relógio. Faça algo antes de dormir. É claro que vai ter noites. Mas não estou a pensar em nada de especial. Mas às vezes é o dia que foi muito exigente. Mas o que eu sinto é que estou a adormecer e não estou a adormecer. Estou consciente que estou... Então, ali, nesse limiar, você pode sair do corpo, porque favorece para você. E o que acontece? Faça algo na hora de deitar, sabendo que uma noite ou outra você vai estar tão cansada que não vai dar para fazer nada. Dando esse desconto para alguém que está cansado. Mas na maioria das noites, se a pessoa fizer, ela melhora muito a qualidade do sono dela. Então, ativamos aqui luz em movimento ou imagens em movimento no terceiro olho. A pessoa pode botar uma cor se quiser. Um coronário também. Aqui, para trabalhar o de cima, coronário, tem que trabalhar mais esse aqui. Esse aqui é mais difícil da pessoa... Começa por esse aqui. Lá para frente, daqui a alguns meses, vem para cá, faça os 2, que aí amplia mais ainda. Mas começa por aqui, que é o mais fácil. E qual é a cor, então, que nós trabalhamos aqui? A cor da luz do sol. Mas dourado, é claro, uma pessoa pode usar o branco prateado, que é uma cor muito boa para limpar a mente. Mas, por exemplo, uma pessoa quer usar o azul. Experimenta para ver, porque muitas pessoas... visualizam melhor com cor. É o jeito dela, o temperamento. É isso, não somos todos iguais, não é? Mesmo nesse campo não somos todos iguais. Experimente colocar uma cor e ver se aquilo fica melhor para a pessoa. Isso. Eu faço com a cor da luz, mas tem outras pessoas que fazem com outras cores. É uma questão de experimentar. Então, se bem percebi, fazemos esse exercício, fechamos os olhos para dormir e... A projeção astral dá-se quando neste período do sono, que eu não tenho grande conhecimento. Ela não vai ocorrer quando você está aqui na vigília. Ela vai ocorrer quando começar quando atingir as ondas alfa. Exato, as ondas alfa para baixo e o metabolismo descer antes não acontece, porque o corpo ainda está ativo. Então ela pode ocorrer das ondas alfa para baixo, principalmente em teta e delta, que é sono leve e sono profundo. Ela pode ocorrer imediatamente assim que você deitou, como você pode acordar de madrugada e ela ocorrer de madrugada. Não tem um padrão. Isso vai... Porque de noite para noite nós mudamos muito. A gente não está igual toda noite. Tem noite que você está tensa, noite que você está relaxada. Tem dia que você trabalhou muito, tem dia que você relaxou muito. Então há uma variação. Então nunca é igual. Pois, não há 2 dias iguais, não há 2 noites iguais. Exatamente. É que a última semana andei a semana quase toda a acordar às 13h55 da manhã. Não, mas isso é porque tu tinhas um encontro marcado. Não, com sonhos. Tinhas um encontro marcado astral. O meu horário... Tu estás-me a enganar. O meu horário é diferente. Eu durmo às 3 da manhã. Porque eu faço de madrugada tudo que eu faria de manhã. Porque de manhã não funciona, eu sou muito lento.
Então eu faço tudo de madrugada, eu trabalho com várias editoras, faço o trabalho meu no computador até às 3 da manhã, daí eu vou dormir, acordo às 10, que eu faço às 7, 8 horas de sono em outro horário. Então a hora que você está acordando é a hora que eu estou indo deitar. Não somos todos iguais, realmente. Depois técnica para então nos lembrarmos, registarmos, gravar os sonhos que estamos a ter e ir vendo como funciona. Durante uma temporada, grava, porque você esquece. Tempos depois, escuta. Você vai encontrar algumas mensagens subliminares ali para você, do teu inconsciente. A gente, naquele momento, não lembra. Com o passado de alguns dias, vai ter sentido. É bom gravar e escutar depois. Quase como alinhavar as peças, não é? Sabe por quê? O sonho é uma forma do inconsciente da gente também jogar intuições, jogar novas ideias, e a gente aqui na mente consciente não está acessando isso. Quando a mente consciente desarma no sono, o inconsciente joga esses pontões de ideias e de imagens que vão aparecer como sonho. Muitas vezes tem mensagens, avisos ali. Se você grava os sonhos, com o tempo você vai notar isso. Isso acontece. E são mensagens, tipo, imagina, 3 ou 4 meses, coisas que estão a acontecer agora. E outra coisa, se você tem um sonho com um ente querido que está no outro plano, que já passou, e é um sonho porque você tem desejo de encontrar, quando você volta do sonho, aquilo tende a sumir porque é virtual, foi só um sonho. Agora, quando você encontra a pessoa, dá um abraço nela, volta, encaixa e o teu cérebro fabrica um sonho, vai parecer um sonho, mas tem algo aqui dentro que não é um sonho. Você fica uma semana inteira sentindo a pessoa. Você vai perceber que tem algo diferente. E acontece também com vivos, com pessoas vivas. Porque durante o sono, pessoas se encontram em outro plano, muitas vezes de forma inconsciente. É muito comum para mim encontrar alguém, falar para a pessoa, ela fala, puxa, eu pensei que eu tinha sonhado com você, porque eu lembrei e ela não, ela achou que era um sonho. Isso acontece com muita frequência. Ou seja, nós podemos ter encontros durante a noite, astralmente, não é? Estamos todos a dormir, mas continuamos a poder viver uma vida e resolver problemas, porque isto até é porreira para resolver problemas. Na verdade, esse tipo de coisas, ele traz um equilíbrio que você um pouco mais equilibrado, você tende a resolver melhor os problemas. Não é que isso vai resolver, é que isso vai deixar você mais alinhada com você mesmo, e você mais alinhada com você mesmo, você consegue resolver melhor as suas coisas. Problema existe, mas a maneira como a gente olha os problemas, ela é nossa, não é o problema. O que muda é a maneira que a gente olha esses problemas. Isso muda muito quando a tua perspectiva é um pouco espiritual, porque ela sendo espiritual, ela te dá um ângulo melhor de visão. O que eu descobri esse tempo todo? As pessoas brigam muito facilmente. Qualquer coisa elas estão propensas a uma discussão. À medida que você vai estudando a parte espiritual, você não está mais propenso a isso porque você acha isso ridículo. Você não quer explodir com alguém, você não quer brigar com alguém. A sua natureza é a do equilíbrio. Você quer se harmonizar com o meio, com você, com o seu animal, com sua planta e todos que estão em volta. Então, é importante esse tipo de temática para trazer equilíbrio para a pessoa. E esse equilíbrio se reflete na vida dela. Então, o que é que nós podemos fazer, tipo um ABC, antes de ir para a cama? Ops. E seria legal também ler alguma coisa sobre saída do corpo antes de ir para a cama, para manter o cérebro dentro daquele tema. Do tema. Para evitar que o cérebro fique em looping com outros temas. Ler um pouquinho, depois sentar na cama e encher o chakra frontal de luz. O ideal seria ler sobre algo que fale de mundo espiritual, porque o mundo material está ficando. Quando a gente vai dormir, nós estamos indo para outro plano. Você precisa esquecer o mundo material. Do mesmo jeito que de manhã você precisa esquecer o mundo espiritual e entrar no mundo físico para trabalhar. Material, sabe o que nós fazemos? Quando a gente vai deitar, a gente arrasta um mundo físico na nossa mente para dentro do sono. Nós cometemos esse erro. Se você vai deitar, você precisa quebrar esse condicionamento de deitar e ficar pensando nas coisas do dia a dia. Quebre isso, porque vai fazer sua mente ficar em looping. Leia algo e durma meditando em cima daquilo que você leu.
Então, no fundo, é fazer um corte com o mundo material. É um corte, isso. Um corte com o mundo terreno, um corte com o mundo material, dizer assim, agora vou pegar num avião. Exatamente. E vou para o astral, tal e qual. É isso. Não é? E podemos ler alguma coisa, porque eu não preciso disto, eu não preciso ler. Eu só tenho que dizer, eu agora vou viajar, tchau. Mas para ajudar as pessoas, pegam num livro e leem sobre alguma coisa de viagem A literatura astral, sobre a temática da saída do corpo hoje é muito vasta, porque durante muito tempo a literatura na área espírita era muito grande, mas tratava mais da mediunidade. A literatura do chakra sempre foi muito grande no yoga, na teosofia, mas a literatura da saída do corpo era muito menos. Poucas pessoas falavam nisso em aberto. Sobre a saída do corpo. Hoje não mais. Hoje a quantidade de livros publicados sobre esse tema é enorme. E a pessoa pode encontrar hoje um monte de referências sadias e positivas nos livros sobre saídas do corpo. Wagner, mas tu escreveste livros sobre esse tema. Muito. Assim, vários. Não é? E tem Nós vamos deixar na descrição para as pessoas poderem ter acesso. Legal. Tem um livro Viagem Espiritual que é exatamente só sobre saídas do corpo. Esse seria um bom livro para nós lermos já antes de dormir. E ele tem 58 imagens coloridas do que o artista Léo Dolfini fez, que eu orientei ele para ele desenhar experiências minhas. O livro é todo ilustrado e ele tem distribuição aqui em Portugal. Ele tá vendendo muito aqui. Chama-se Viagem Espiritual Luz da Serra, Wagner Borges. Nós vamos pôr isso na descrição. Na FNAC, por exemplo, Bertrand? Na FENAC deve ter. Ok. E eu lancei, os 15 que eu lancei no Brasil, 2 foram lançados aqui em Portugal. Um no ano passado, quando eu vim, e outro agora, pela Edições Mahatma. E o título do que lançou agora este fim de semana foi... Na Luz dos Pretos Velhos. É o seguinte, Na Luz dos Pretos durante Velhos. as saídas do corpo, eu via presenças espirituais que se afiguravam como um preto velho, aquela figura clássica, bondosa, generosa e que te passa um ensinamento bom. Eles me abordaram e me pediram, por favor, escreva um livro contendo as mensagens que nós vamos te passar. Gostaríamos de passar um conteúdo não religioso. Gostaríamos de passar ensinamentos de qualidade de consciência. E aí nós vamos passar, você volta para o seu corpo a cada noite e escreve. Eu fiz assim, virou o livro Na Luz dos Pretos Velhos. O livro é lindíssimo, é da Edições Mahatma, pode se encontrar aqui em Portugal facilmente. O livro é lindo e uma coisa boa, lá no Brasil, o livro... eu editei junto com a editora da Rádio Vibe Mundial, onde eu tenho o meu programa há 25 anos, meu programa de rádio. E como a rádio, ela cuida de um abrigo de cães, toda a renda do livro está indo para a ONG Canto da Terra, que recolhe animais feridos em São Paulo e os trata. Toda a renda do livro está indo para lá. E toda a renda que eu oferi aqui com o livro daqui, quando a editora me acertar, vai para lá também. Bom. Então, a forma de você ajudar. E lá no Brasil, eu faço muitas palestras arrecadando ração de animais e alimentos, que depois são distribuídos para comunidades carentes e vários abrigos. Porque é uma coisa em que eu transformo o estudo espiritual em assistência social. E eu me sinto bem fazendo isso, e como eu dou muitas palestras, eu arrecado muitos alimentos e muita ração. Eu gosto muito de fazer isso. A palestra que vamos assistir hoje ao final da tarde. Ter doação de ração. Eu tenho ali a ração. Já temos a nossa doação. A nossa doação. Está aqui no estúdio, num saquinho para entregar. É verdade. Porque é grátis a palestra e vamos levar a ração. E o plano espiritual me ajuda, porque eu vou fazendo essas atividades, então eu acabo ganhando força espiritual para fazer mais. E arrecadar mais, e ajudar mais, né? E nisso eu vou crescendo junto. Vais crescendo, a tua luz vai crescendo. Vai, por causa do trabalho. Eu tenho a nítida noção de que o trabalho que eu faço é muito grande. Eu não sou grande como pessoa. O que eu faço é muito grande. E eu tenho a noção exata de que se eu não compartilhasse o que eu faço, eu não teria acesso nem à metade das coisas que eu já vi. Claro. Porque não teria nem para mim. Como eu trabalho expandindo, o plano espiritual me passa para eu expandir. Belo, não é? Surgiram os pretos velhos. E quando surgem criaturas que nós nem imaginamos o que são? E tem. Porque, por exemplo, eu estava brincando outro dia com meus alunos. Alguém falou para mim assim, eu vi um espírito exótico, estranho. Eu falei, não, essa pessoa exótica e estranha
ela morava ontem aqui e desencarnou, ela já era estranha aqui. Não é que existe espírito estranho, existe pessoa estranha que desencarna e aparece de modo estranho porque ela não está bem. Então existem pessoas que aparecem e não tão legais. O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e reflete tudo que a pessoa pensa. Como a mente dele está fragmentada, o corpo espiritual fica todo deformado, porque a mente da pessoa não consegue concatenar aquele pensamento. Eu penso, logo eu existo, a autoidentidade está comprometida. E esses espíritos precisam muito de ajuda. Calha, muitas vezes, deles encostarem perto da aura de alguém. E esse alguém começar a se sentir mal, sem saber que é por causa de uma presença extrafísica. Lá no Brasil isso é chamado de encosto. Aqui também. Né? Então, isto acontece. Mediante a passagem de energia, você solta esse parasita da aura da pessoa e encaminha para a luz para que possa passar para o lado de lá e seguir a vida e vá ser feliz em outro plano. Então existe muita gente estranha do lado de lá, que era gente estranha que vivia aqui e desencarnou. E não poderá haver uma possibilidade de não ser uma pessoa desencarnada e ser um extraterrestre? Sim, eu botei isso também no meu livro. Sabe por quê? Eu dou muita palestra em evento de ufologia no Brasil. Eu participo da revista UFO, a mais antiga de todas. Sim, lá no Brasil. Eu sou um dos consultores da revista e vou nos congressos falar. É o seguinte, se a raça humana tem o potencial da saída do corpo, outros povos das estrelas também têm. Então imaginei a seguinte cena e botei uma ilustração no livro. Os extraterrestres param a nave deles bem longe da Terra, deixam seus corpos em cápsulas de animação suspensa, saem do corpo e vêm para cá. Isso seria um método perfeito de pesquisa espacial, porque os nativos não vão te ver. Eles vêm invisível, você não os ataca, não rouba a nave deles, e eles podem estar fazendo isso há milhares de anos e a gente nunca ter visto. E aí o que acontece? Você tem uma das suas saídas do corpo e de repente dá de frente com um ser que não é daqui. E aí, quem é esse ser? Vai depender da circunstância. Normalmente os seres que se vê nessas saídas são positivos. São seres já com uma ética melhor, tanto que está tendo saída do corpo e está usando aquilo para ajudar a humanidade. E são esses seres que levam as pessoas fora do corpo para fazer cirurgia. Pronto. Olha aí, então, você já achou uma pista para você. Andas metida com os extraterrestres. Olha, mas eu muitas vezes não vejo a cara deles. Pior? A cara, o rosto. Então, mas sabe por que isso? Para evitar que você tome um susto que atrapalhe a experiência. Então não são jeitosos. E outra coisa... Não, eu vou te dizer, foi de domingo para segunda, foi com o Cristiano Ronaldo, mas era extraterrestre. A sério, pá, vocês vão achar que eu sou maluquinha. Não, mas vão achar que eu sou maluquinha. Mas era, porque era um ambiente, o tom da pele era Cristiano cinzento Ronaldo, azulado. Tá. Cinzento azulado. Mas esse eu vi a cara. Isso assim, não, isto é o Cristiano Ronaldo ou é um ser estranho? São isso duas eu não coisas. sabia. Pode ter tomado a forma de um rosto conhecido para você identificar, ou segundo, na hora que você voltar, o cérebro superpôs a imagem do Cristiano para poder ter um entendimento. Ou será que o extraterrestre fez com que seja parecido com o Cristiano Ronaldo, porque como ela já esteve para com ter experiências. Para poder lembrar da experiência. Olha como é casado. Agora, eu botei no livro várias ilustrações desse tipo de experiência, e isso é uma novidade, porque antigamente ninguém falava nisso. E eu quis colocar o livro com 58 imagens coloridas. Qual era a minha ideia? Alguém bate o olho na imagem e já entendeu o que está acontecendo. Claro. Então as imagens são lindas e 4 ou 5 delas são sobre extraterrestres durante a saída. Outra coisa, nós moramos num planeta desse tamanho no meio do infinito. Nós não sabemos quase nada. O universo é muito vasto. Deve existir seres muito diferentes, né? Aqui na Terra, você tem uma baleia, que é um cetáceo, que é totalmente diferente de um paquiderme, que é um elefante. Você tem um aracnídeo, que é uma aranha, que é diferente de um réptil, que por sua vez é diferente de um mamífero. Num planeta desse tamanho, tantas formas de vida diferentes, extrapola isso para o infinito, a vida é multifacetada e não pode ser só igual a nossa. Então, existem muitas coisas que nós não sabemos. Ai, sim. E assim, nessas viagens astrais ou projeções, nós podemos ir muito longe.
Sim. Nem sequer ficamos aqui. É o seguinte, essas experiências para fora do planeta são mais raras. Pelo seguinte, existem conexões energéticas que ligam a pessoa ao corpo dela. Essas conexões pertencem ao corpo e o corpo é da Terra. Então, quando você tende a ir para fora, essas conexões elas te repuxam. Elas não são de fora, elas são daqui. Então, qual é o modus operandi para você ir para fora? Um mentor espiritual. Ele mexe na energia e calibra para você sair. Sem ele, você não vai para fora. Mas eu nunca trabalhei com nenhum mentor e vou para fora. Você está trabalhando. E vou numa nave. Porque os caras estão fazendo. Eu vou numa nave com um volante invisível. Eu viro e a nave. Também vira. Né? Não sei. Eu vou. Vou longe. E esses temas, eles são... E muda a cor do céu, já não é azul. Sim. Já não é azul, fica lilás. A visão que a gente tem do céu é uma visão com nossos olhos físicos vendo a reflexão da luz. A visão que você tem fora do corpo não é dos olhos, os olhos estão fechados no corpo. Ela é muito mais viva e aparece em cores que não tem aqui. Isso eu já percepcionei cores que nem consigo explicar. Sim. Né? São diferentes, não são como... É um espectro bem maior. Sim. Bem maior. E eu acredito que, de facto, quando nós, como não é o corpo, e sim o nosso espírito que realmente está a caminhar, não é? No astral, nós temos acesso a dinâmicas muito diferentes. Muito diferentes. Você está perfeita nisso, porque é o seguinte, o corpo tem um automatismo biológico, ele funciona no automático. Batimento cardíaco, respiração, digestão. O corpo espiritual, ou astral, ou perispírito, tem muitos nomes, Sim. Tem um automatismo extrafísico apropriado para o plano astral. Eu costumo dizer que você vai fazer uma prova aqui, num ambiente cheio de lama, é melhor ter um jipão pesado. Isso. Agora, se você vai pegar uma autobahn na Alemanha, é melhor uma Ferrari. Então, o jipão é o corpo humano. A Ferrari é o corpo astral. Tem marchas e coisas que não tem no jipão e uma velocidade muito maior. Só fazendo uma analogia. Certo. E mais, também são imagens. E vemos coisas que eu nunca vi na minha vida aqui. Exato. E por isso, digo eu, na hora que você volta e encaixa, o cérebro não consegue aguentar, ele não tem parâmetro. Daí ele fabrica o sonho por cima. Pois, agora ia perguntar isto, mas como é que nós... Existe alguma regra que tu possas ajudar, Wagner, que nos ajuda a perceber, não, isto é uma viagem astral, não, isto é um sonho. Existe algum parâmetro? A lucidez, você está lúcida, porque quando você está lúcida, você tem noção de espaço e de autoidentidade. Por exemplo, eu estou fora, eu falo, eu sou o Wagner, esquerda para cá, direita para lá. Se eu estou sonhando, eu não tenho noção espacial, direita ou esquerda, nem de autoidentidade, okay. E também não tenho noção de tempo, eu não sei quanto tempo está se passando. Na saída, se você estiver lúcida, você está lúcida igual aqui, só que fora do corpo. O problema é na hora da volta o cérebro misturar e parecer um sonho, porque na hora que você estiver fora do corpo não vai ter dúvida, o problema está na volta. Daí tu falares aquele sentimento, né? Tem algo aqui que você trouxe que não tem como ser um sonho, não é virtual. Naquela coisa, né? Exatamente. Olha, a gente tem durante as horas de sono um potencial enorme, a humanidade ainda não descobriu isso. Aí eu acredito que nós muitas durante pessoas a noite... estão experimentando esse tipo de fenômeno e a humanidade está devagarzinho despertando para isso. É claro que isso vai demorar, vão levar mais séculos até começar a estudar isso de uma forma mais técnica. Se calhar agora com as tecnologias talvez seja mais rápido. Agora observa, não é? 500 anos antes nós estaríamos na fogueira da Inquisição por um podcast desse. Sim. Olha, obrigado. Então veja, 500 anos já mudou muita coisa. Joga 500 anos para frente, nem isso. O potencial vai ser maior ainda. Por isso é que estes podcasts, as palestras, tudo isso, estes assuntos... Agora, vocês já imaginaram? Sim, nós com o trabalho que estamos a fazer... 500 anos à frente, a gente está reencarnado de novo, fica assim, tinha uns podcasts, tinha umas palestras primitivas naquela época, e a gente mesmo falando da gente 500 anos antes, já imaginou? Mas perante a Inquisição, nós somos o supra-suma da fogueira. E se eles chegaram a fazer isto, é vingança. Temos e tem gente que faz vingança new age, como eu chamo. É o seguinte, você me prejudica e eu quero me vingar, mas eu falo assim, eu não vou me vingar porque agora eu sou da luz
e estou estudando a parte espiritual. Aí eu vou conversar com ela, olha, eu nem vou tentar me vingar dela, porque causa gera efeito, isso é karma. E eu não preciso me vingar nela, a lei do karma há de acertar. O que é isso? Desejo de vingança terceirizado. Eu não faço, mas desejo que a natureza puna ela. Pois. Isso a nível popular Deus está olhando, aqui se faz, aqui se paga, tudo ameaça velada. E a pessoa achando que estava na luz, ele não está na luz coisa nenhuma. Ela ainda é a velha pessoa se auto-iludindo de que está iluminada. Eu concordo. Aliás, eu penso muito que nós, nessa esfera do pensamento, porque nós dizemos assim, não digas ao outro aquilo que gostarias de ouvir, não é? Mas nós temos que ir mais longe. Não pensas aquilo que não gostarias que o outro pensasse de ti. Que é o mundo mais subtil que não se vê, não é? Nos pensamentos, mas de alguma forma ele materializa-se no campo todo. Então, o reeducarmos de pensar onde é que vai o nosso pensamento, que as pessoas pensam que fica lá, mas o lá está dentro do nosso campo. O pensamento é talvez a coisa mais poderosa que o ser humano tem. Só que a gente fica tão preso nos pensamentos aqui cotidianos que fica só pensamento só para as coisinhas aqui. A gente não consegue despertar um potencial mental. Os iogues da velha Índia sempre falaram do poder do pensamento. É verdade. Os iniciados da Grécia e do Egito sempre falaram. Nós nunca nos atentamos para isso. O grande potencial que tem aqui da pessoa se autocuidar, se concentrar, porque a nossa energia segue o que a gente pensa. Então, se eu melhoro o pensamento, eu melhoro a energia. É uma educação. E ia dizer mesmo, uma reeducação no sentido de que nós temos de ter cuidado com os nossos pensamentos. Assim, simpática, palavras lindas, mas depois no pensamento, não estou gostando disto. Toma muito cuidado Então, com a autoestima baixa. Né? Porque a autoestima baixa faz os pensamentos ficarem muito autocentrados e baixos também. E aí o campo energético ele fica muito fraco e abre possibilidades assim de um monte de coisa ruim. A autoestima baixa faz esse campo cair e a pessoa não tem poder de reação. Então é claro que pode ter um dia que a pessoa está triste, mas amanhã vai estar melhor. Então a autoestima baixa, ela não está sabendo usar o pensamento para dar um upgrade, subir. Precisa usar o próprio pensamento para sair daquela baixa que ela está tendo. Estás a ver? Nesta altura o pessoal está nos a ouvir que está com o pensamento baixo, está triste. Tomar banho. Por água, pela cabeça abaixo. Toma um banho. Movimento. Não é? E toma sol. vestir uma boa roupa, tomar sol e diz... Leia um livro com um tema elevado para poder pensar em algo melhor. Ouvir música, porque nós dançar, dançar é uma cura, principalmente para a mulher, por causa do útero. Sim. A dança é uma forma de você mexer suas energias. E no passado, no Oriente se sabia disso. Com o tempo, aqui no Ocidente, nós demonizamos a dança. Porque como ela era sensual, e aquela coisa judaico-cristã de... Então ficou uma coisa da dança não ser algo espiritual. Só que no Oriente sempre foi. E nas tribos e tudo. Nas tribos. E voltámos sempre àquele ponto, andamos, já reparaste, tantos assuntos que nós estamos em contacto e voltamos ao cerne da questão, que é a sacralidade com que as coisas são feitas. Não é? Quando nós fazemos as coisas com significado sagrado, não é? com algo para um bem maior, tudo é permitido. Porque ele é feito com esse sagrado. A noção do sagrado. Resgatar, não é? Havia na Velha Grécia uma noção que era o seguinte: se eu chegar ali na rua e perguntar para um transeunte onde está Deus, ele falaria Deus lá em cima e nós cá embaixo. No contexto da Grécia Antiga se falava o todo que está em tudo. Está em tudo. Se ele está em cima, ele está embaixo. Exatamente. Se ele está à esquerda, ele está à direita. Não há nada que esteja fora do todo. Então essa noção de uma totalidade em tudo é que é o sagrado. Não é o sagrado só de pensar em algo lá em cima. Não. É o sagrado da própria vida na Terra. No dia a dia. O sagrado no dia a dia. Não é? Porque é que o nosso podcast não há de ser sagrado? Exatamente isso. Tem que ser o sagrado aqui no dia a dia. Porque é que o nosso podcast não há de ser sagrado? E outra... Não é que não há de ser, é. E outra coisa, não é? Se a gente pegar Deus, que é o Senhor de todos os espaços infinitos, e nós moramos num planetinha desse tamanho, como é que eu posso pegar o Senhor de todos os espaços e prender ele no espaço só de uma religião?
Isso não tem a menor lógica. Não cabe. Então, qual era o conceito? O todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo. Então, isso era ventilado na Velha Grécia, dentro da parte hermética, que é o sagrado, porque não há nada. Por exemplo, você me perguntaria, existiria algo fora do todo? E aí eu te digo, não, porque estaria faltando um pedaço, e a palavra o todo não teria sentido. Quando você falou todo, não deixou dúvida que está em tudo. Está em tudo. Nesse sentido, está em tudo, esse é o sagrado. Nada está fora. Por exemplo, vá com Deus. Ué, mas onde que Deus não está? Para você ter que ir. Ele sempre teve, né? E eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima, eu estou falando de algo que a minha mente relativa nem tem como compreender o absoluto. Eu só sei disso. É o todo que está em tudo, também está aqui, está aí, está ali, simplesmente é o sagrado do eterno na vida. Eu tenho uma última pergunta. Gotas intemporais, o eterno na vida. Estás a ver? O eterno na vida. Temos que nos encaminhar para o final, mas eu tenho aqui uma pergunta que se calhar vai demorar um bocadinho mais, mas vou ter que a fazer. Então vá lá. Senão vais sonhar, ou então vais durante a noite buscar isso. Que é, nas saídas então, ou projeções astrais, né, nós encontramos, já percebi, que encontramos quer almas que já desencarnaram aqui na matéria e que estão lá, ainda não reencarnaram. Sim. Encontramos também, quando eu sonho, por exemplo, com os meus pais, com o meu irmão, com os meus sobrinhos, são os que ainda estão aqui vivos na matéria, tá. Encontramos lá fora. Quando eu sonhei com aquela pessoa e quero mesmo falar com ela, só para saber se ela está bem, ou é isso, quer dizer que nos encontramos em sonho. Contamos durante o sono. Muito mais comum do que se imagina. Eu não estou no sonho a imaginar que estou com aquela pessoa. É um encontro. Na hora que você volta, o teu cérebro mistura, parece um sonho. Tem um livro muito bom, que foi publicado no Brasil, mas já está editado aqui em Portugal. Mas teu, Wagner? Não. É o melhor livro sobre sono e sonho publicado no Brasil. Se chama O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Ele foi lançado aqui. Eu sigo o podcast. Esse livro é o seguinte, ele trabalha bioquímica cerebral, ondas cerebrais, sonho. É o melhor livro para a pessoa tentar entender o sonho. Porque como é que a pessoa vai comparar o sonho com a projeção, se nem o sonho ela sabe direito o que é. Então, primeiro, dê um embasamento no sonho para comparar com outra coisa. Oráculo da Noite. O Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro. Olha, o livro é excelente. Eu já ouvi vários podcasts e programas ele dele, é muito bom. Gosto muito dele. Mas a minha pergunta era esta. Tudo bem, encontramos essas pessoas. E depois, quando encontramos aqueles seres que nós achamos que não são do bem, o conceito de bem e mau... Sim, ele é relativo. Bom e mau, fraco, muito, pouco, é nosso humano. É muito cultural de lá astralmente isso não existe, pois não? Não existe. Na verdade... Eu digo lá, bem, pode ser... Lá, fora do nosso planeta. Fora outra coisa, aqui na Terra, o que é bem numa cultura pode não ser bem na outra. Exatamente. Agora, quando você pega um nível maior, bem é tudo que te evolui. Mal é tudo que paralisa teu potencial. Então, esses seres vêm de fora para ajudar na nossa evolução. Nenhum deles vem para ficar fazendo obsessão ou coisas ruins. O que eu vi? Espíritos daqui mesmo tomando a forma de ET enganando um grupo inteiro. E aí quem leva a culpa no final? Os extraterrestres. Isso é outra coisa que eu venho explicando há muitos anos nos congressos de ufologia. Eu nunca vi nenhum extraterrestre negativo. O extraterrestre, mas o encosto que o Wagner há bocado, sim. É um espírito que já foi encarnado. Já foi encarnado e está aqui desencarnado e grudado. E esse precisa ser tirado daqui, porque ele causa mal-estar ao encostar nas pessoas. E aí uma das funções dessa saída é aplicar energia e soltar. E isso melhora muito a gente, porque quando você projeta energia e solta esse pessoal, você está ajudando a sociedade. Claro. Você está tirando gente que perturbaria as pessoas daqui. Isto é literalmente pegar no sol e espetar em cima deles, não é? Eu acho que é a forma mais... É dar-lhes luz para eles seguirem o seu caminho. Pega no segue o caminho, volta a viver do lado de lá, vai ser feliz. Pô, tem um infinito à frente, sobe. Sem dúvida, né? Enfim, ficávamos aqui... Ficávamos, mas temos que terminar também. A ideia é que o Wagner venha nos visitar à volta e meia, exatamente. Não é? Eu agora, das próximas vezes que eu vier a Lisboa, eu vou vir ao Porto sempre. Vai ficar dentro do circuito de viagem. Pronto. Braga também. Braga. Agora é a capital dos brasileiros, não é? Ok. Vamos dar aqui Então...
O professor, quem traz o professor Wagner aqui a Portugal é Portugal Lux, uma empresa de turismo muito bacana. A Paula e o Paulo, Paula que nós conhecemos. E eles estão a trazer também várias pessoas do Brasil. Sim, eles têm trazido, vão trazer o pessoal do Paranormal. Sim, Experiência em julho. O Guru e o Ale. Nós também vamos ver se eles conseguem. Vamos ver se eles conseguem trazer eles conseguem aqui. Vir sentar eles quando aqui souberem que isto aqui é este ambiente, como o Wagner estava a dizer. Não, fala para eles, são meus amigos. Fala para eles que eu tive aqui, que eles acabam vindo. A Clara quando eu chegar ao Brasil, eu vou ligar para eles e vou falar. A Clara Santinão também já esteve aqui connosco, que foi dos primeiros. E o Guru já nos mandou uma mensagem especialmente para nós. Para nós, foi já. Ó Guru, então. Eu acho que, eles estão tão ocupados que ainda não conseguiram encaixar. Eles estão com muita atividade. E o Guru, eles vão chegar na hora certa. Muito antes de sair dessa história de podcast, o Guru era famoso na internet, com coisa de videogame, ele era famosíssimo, e aí deram o apelido para ele de Guru. E aí quando ele abriu o podcast, ele manteve. Daí o nome Guru. O nome Guru ficou. Eles são uma delícia, eu gosto muito deles. São assim, bem. Estão a fazer um trabalho realmente extraordinário nesse campo que eles estão a desenvolver. Aliás, quando nós começamos aqui, nós só começamos em janeiro, somos muito recentes ainda, mas a Angela era assim, tu és o Guru. Dizia que eu era o Guru, não sei por que motivo. Olha, é daquela, nós somos duas também, eles são dois, não é? Uma só olha assim para a dupla, não é? E identifiquei-me mais para o lado do Alé e tu mais para o lado do Guru. Nós somos grandes admiradoras. Mas nós também somos muito brincalhonas e portanto... Vamos ver se eles vêm em julho. Ou numa outra vinda também, que eu acho que eles vêm, eles já têm programado. Ele vai a Mesão Frio, o Guru vai a Mesão Frio, que ele tem família lá, tem que passar por cá. Vai vir no verão aqui em julho. Nós estamos cá. Professor, temos aqui uma lembrança para lhe dar. Opa, obrigado. Wagner, olha. É um mimbinho. Obrigado. Que bonitinha. O lápis que se planta, olha, que bacana isso aqui. E que legal esse trabalho que vocês fazem aí do cemitério florestal, viu? Essa ideia de vocês é maravilhosa. O cemitério florestal. Bom, já que o Wagner tocou no assunto, isto deve ser algum elemento astral que está a dizer, Wagner, fala. Por trás do nosso podcast existe um ecossistema que foi fundado e está-se a materializar. Ele ainda está em papel, nós estamos a falar de milhões de euros para não é fácil você levantar organizar este ecossistema, mas ele vai desde a maternidade, da escola, de um centro de negócios, de lar para pessoas, os anciões ativos, não é? E depois uma clínica para os anciões que já precisam de cuidados, e também tem um cemitério, porque a viagem humana ela começa com o nascimento e acaba com a morte, não é? No nosso aeroporto. A material. Pelo menos uma parte da vida é assim. Isso. E então a morte é celebrada neste ecossistema com o cemitério florestal. A data é o primeiro cemitério florestal de Portugal. Eu acho isso muito bacana, porque para mim, religiões, que mexe com a parte espiritual, e os cemitérios que eu conheço são no Brasil, o cemitério tem uma energia muito suja. Cemitério é terra, não é céu. Então, as pessoas vão naturalmente sentindo sua perda e elas liberam formas mentais no campo energético do cemitério. O cemitério, o problema não são os desencarnados, são os encarnados que liberam a dor, o sofrimento no ar. E é sempre muito sujo, psiquicamente, e o próprio chão, porque tem corpos se decompondo embaixo, né? Então, a ideia de fazer um cemitério florestal, ela é ecológica, ela está de acordo com os tempos novos, para que isso no futuro, todo cemitério no mundo inteiro seja assim. No mundo inteiro não, porque na Índia eles cremam os cadáveres, no Tibete também. Mas onde tiver enterro, possa ser com muita natureza junto. Isso aí é muito legal. No cemitério florestal do nosso projeto, a cremação ela não é feita pelo fogo, é criocremação, ela é feita pelo congelamento. Pelo congelamento, que legal. E em termos, sim, porque em termos de dióxido de carbono é zero, é 100% olha que notícia boa. É uma nova tecnologia que em vez de ir a altas temperaturas, o corpo vai a baixa temperatura, está numa plataforma que vibra e reduz todo o corpo a pó. É extraordinário. Que bom isso aí. O meu corpo vai ser cremado.
Eu já deixei ordem com a família tranquila. O pessoal tem muito medo de cremação por causa do apego da mente e tal. Quem estuda toda a parte espiritual sabe que não é o corpo. Enterrar, jogar dentro d'água ou cremar dá na mesma. Você não é o corpo. Tá. Você tem certeza disso. Então, a cremação, muita gente acha que prende o espírito. Não, senão todo indiano estava lascado. Isso. Porque lá eles cremam há milhares de anos. A própria projeção astral já mostra que nós não estamos presos ao corpo. Exatamente. Então, por que ter o medo da cremação? Essa temática, ela já vem nos levantar essa consciência. Porque se durante a noite nós conseguimos nos desprender, como é que nós, numa situação de cremação, o nosso corpo vai ficar E outra coisa, preso, né? Cemitério ocupa muito espaço ocioso na sociedade. Cadáver ocupa muito espaço e caixão você tem que derrubar a árvore. Então a cremação, ela elimina o problema do espaço. Sim. Porque reduziria bastante. É. Né? Então é ecológica. Eu sou a e favor. neste cemitério que o corpo depois é reduzido a pó, numa plataforma vibratória, o que eu estou curiosa, que isso aqui ainda não vi, não pesquisei, mas né, é que quando vira a pó na plataforma vibratória, se corpos diferentes criam geometrias sagradas diferentes. Que legal isso aí. Isso é natural que faça. Vai ser muito interessante, porque quando pomos é óbvio que a empresa que faz essa tecnologia não está centrada nesse campo. Mas eu já te falei nisso, não é? Mas fiquei como curiosa. Isso, quando se põe areia, por exemplo, não é? Na vibração, aos cristais, dá aquelas formas geométricas. Então é natural que aquele corpo, não é, que traz uma geometria, não é? Uma energia nessa plataforma que vibra, vibratória, a reduzir-se a cinzas, e que se continuar a vibrar ela deve dar uma forma. E esse pó é muito interessante. vai fazer ou mandalas, geometrias sagradas. Quando tiver em contato com esta empresa vou averiguar. É uma coisa que eu fiquei logo curiosa. Que bom, tomara que dê certo. Isso é como tudo, é como tudo na vida, não é? Há um princípio, meio e fim. Este projeto, de facto, ele vai ser apresentado brevemente. E vamos reunir investidores, porque estamos a falar de milhões, não é? Só a maternidade é uma pipa de massas, como nós dizemos aqui em Portugal, não é? A própria maternidade, ela tem características muito diferentes das maternidades convencionais. Todo o ecossistema é fora da box. Não é? Vai ter tudo o que falamos aqui no podcast, desde treino de projeções astrais, human design, Reiki, os alunos, toda a gente vai ter acesso a essas tecnologias todas. Legal. Todos os convidados trazem esses assuntos que precisamente fazem parte da integração do ecossistema. Sim. Isso. Daí o podcast acaba por ser um grande átrio do ecossistema para reunir essas sabedorias, essas pessoas. Então estamos nessa demanda, não é? Tomara como que dizemos em Portugal, na criação do Quinto Império. Através do Quinto Império. Não, através de Portugal. Sim, de Portugal. Sim, Quinto Império através de Portugal. Vocês sabem que eu sou muito fã do Fernando Pessoa, né? Eu tenho bastante material do Fernando Pessoa, pesquisei muito a vida dele. E o Fernando Pessoa, ele deixa entrever em vários escritos dele a espiritualidade dele. E a mediunidade e tudo. Ele era um gigante. Impressionante. Tem uns autores que eu gosto muito. O Khalil Gibran, é um autor árabe. Jalad-Din Rumi, que é um autor sufi do século XIII. Sim, adoro. E como eu escrevo, eu gosto muito de ler esses caras que são gigantes da escrita. O Khalil Gibran, eu já assisti a várias palestras com a Lucilena Galvão. Sim. Que é também uma delícia. A Lucilena é ótima também. Eu adorava aquela vez, sou super fã. Conseguir trazê-la. E assisti muito, também é um escritor, eu gostei muito, filósofo também, não é? É muito interessante. Enfim, vamos lá? Dar por encerrado mais um episódio. Encerrar este podcast astral. Durante a noite vamos continuar. Tem duas partes. Todos continuamos, não é? Este podcast tem duas partes, o diurno e o da noite. Espero ter sido útil aí para o pessoal que está assistindo. Claro que sim, né? Wagner, como é que podem encontrá-lo? Quer dizer assim, olha, a melhor forma? Uma pessoa pode entrar no Google, clica meu nome, Wagner Borges, vai abrir tudo que é conteúdo, é um monte de coisa. De qualquer maneira, nós vamos deixar os contactos todos nas descrições, não é? Tanto do Instagram que nós temos, do YouTube, do Spotify. Eu tenho um canal no YouTube com 260 mil atualmente. E o Instagram está com 150. É muita gente. Uma grande Alcanço comunidade. muita gente pela rádio.
e alcanço muita gente com os livros também. Assim, eu procurei tudo que era espaço que eu podia expandir informação, fui ocupando, né? E há muito Portugal material. também já tens muita gente a seguir-te. Aqui em Portugal, Aqui em não Portugal é? eu tenho muitos ouvintes do programa de rádio. Lá eles mandam mensagem para mim, aqui do Porto, de Lisboa. Tenho bastante ouvintes portugueses mesmo. Eu também ouço a Vibe Mundial, não é? Rádio Vibe Mundial. Mas há muito material, até gratuito, muitas palestras no YouTube com o Wagner. Quem estiver interessado é só ir ali pelos títulos e ver o assunto que interessa e ir navegando. E pronto, nós deixamos também os contactos. E nós agora a seguir vamos comer um empadão e depois nós vamos à palestra. É isso. Isso, vamos para a palestra, vai ser muito bom. Né? O pessoal está bem ansioso, espero fazer uma palestra ótima aqui no Porto. Com certeza, não tenho de dúvidas certeza. nenhumas. E um forte abraço intemporal. Wagner, gratidão Obrigado por vocês enorme. terem me chamado. Olha, Um abraço aí Wagner. para quem está assistindo. Vamos lá, todos apostar aqui e não duvidar que todos fazemos projeções astrais, não é? Estar atentos aos sinais, não é? Legal. Obrigada, Wagner. Então tá. Tudo bom para ti. Até para a semana.